Aqui hoje é um culto de ceia, também não pode se prolongar muito, eu entendo isso, né? Eu quero deixar um texto, uma palavra de Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, na primeira carta. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, irmãos. É um versículo, um texto, que já é nas recomendações de Paulo. Obrigado, irmão. Nas recomendações que Paulo dava à igreja que estava em Corinto. Corinto era uma cidade do Império Grego, né, irmão? Por sinal, era uma das cidades mais importantes do Império Romano naqueles dias que governava o mundo. As cidades mais importantes eram Roma, Corinto, Éfeso e Antioquia. E Paulo, ele tinha sido pastor desta igreja, por sinal, o fundador do trabalho em Corinto, mas quando ele escreve esta carta, ele está em Éfeso, pois a perseguição em Corinto o forçou a ele ir a Éfeso. Mas aí Paulo escreve esta carta a Corinto, que é uma cidade, era uma cidade, uma das melhores cidades naquela época do Império Romano. E Corinto era uma cidade muito terrível, né, irmão? Assim, em termos de pecado, de imoralidade, de depravação, não é? Por sinal, ali havia a Vênus, que era para eles lá, era considerada a deusa da fertilidade, que também era conhecida como Astarote, que tinha 1000 prostitutas que cultuava a ela ali quase direto. Certamente era um grande coral de prostitutas que cultuava aquela deusa ali. E Paulo, mas eu vou ler o texto, 16 e 13, de 1 Coríntios. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Isso aqui, Paulo, irmão, ele estava dando esta palavra já nas suas últimas recomendações àquela igreja. Ele estava falando aqui sobre o comportamento que a igreja deveria proceder. Já que Corinto, essa carta de 1 Coríntios, irmão, ela foi uma carta que Paulo escreveu somente quase de combate a muita coisa que ali surgiu. A igreja estava
surgindo, era uma igreja nova, e havia a influência do judaísmo e dos agnósticos. Não é? E Paulo teve um combate. Paulo falou ali sobre, nos primeiros versículos desta carta, ele fala sobre as divisões. Ali tinha crente que dizia: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Apesar de Pedro nunca ter nem andado em Corinto, não há registro no livro de Atos, nem nas epístolas, que Pedro tenha andado em Corinto. Mas somente eles, por ouvir que Pedro era um dos apóstolos, daqueles que andou com Jesus, e aí ele dizia: eu sou de Cefas, e outros diziam: eu sou de Paulo. Quer dizer, havia aquelas divisões, aquelas facções no seio da igreja, né? Que isso sempre foi uma coisa ruim, não é? E que Paulo, e que deu muito trabalho a Paulo ali. Ali alguém batizava pelos mortos, queria batizar pelos mortos. Ali havia a imaturidade, não é? A imaturidade espiritual, não é? Gente que era fervorosos, muito fervor, por sinal, a igreja de todos os dons, foi a igreja de todos os dons, dos 9 dons espirituais, dos 9 dons espirituais, foi a igreja que era fervorosa, mas Paulo chama ele de crianças, de imaturos, de meninos, não é, irmão? Porque eles tinham os dons, mas não tinham os frutos, não é, irmão? E Paulo combateu isso, a imaturidade que havia em Éfeso. Porque a pessoa que às vezes é muito espiritual, às vezes até pula muito, fala muita língua estranha, mas quando chega aí na esquina, às vezes quer brigar, quer detratar, quer maltratar os outros, né, irmão? E Paulo combateu isso que existia em Corinto: problemas morais, incesto, litígio. Paulo falou sobre o matrimônio, sobre o celibato, não foi? Ele não falou sobre casamento, sobre quem está solteiro, se quiser ficar solteiro, fique. Que Paulo ou era um solteirão, ou era um viúvo, né? O que nos diz a história. Ele também falou sobre, nessa epístola, sobre a ceia. Até na ceia, irmão, foi preciso Paulo colocar em ordem, que ali havia problemas na ceia, né? A gente que levava o botijão de suco de uva, outros levavam um pão parecido com o pão Recife, e havia aquela desordem. Na ceia foi preciso Paulo colocar as coisas, até nos dons espirituais, irmão. No uso dos dons espirituais havia desordem. Havia desordem no uso dos dons espirituais. Nessa primeira epístola de Corinto, irmão, e tem o capítulo 15, que eu acho um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia Sagrada. O capítulo 15, que fala da ressurreição de Jesus, que fala da ressurreição da igreja, não é, irmão? Aquele capítulo que tem 58 versículos,
é um tesouro, não é, irmão? É um manancial, é uma fonte de doutrinas, o capítulo 15 de 1 Coríntios. Os irmãos não só leiam esse capítulo, mas estude. Que estudar é diferente de ler, não é? Tem gente que lê e lê como o jornal, mas o crente deve estudar, deve meditar, deve pesquisar. E ali está um compêndio de doutrina, de ensino, de instrução, não é? No capítulo 15. É nesse capítulo que Paulo também fala das ofertas, das coletas. Tudo está nessa epístola. Mas aí, quando chega nas recomendações, nas últimas saudações que Paulo dá àquela igreja, aí ele diz assim: vigiai, vírgula. Mas o que me chama a atenção aqui é essa expressão do apóstolo aqui. Estai firmes na fé. É mesmo que dizer, Paulo dizendo, houve tudo isso que eu combati, que a família de Cloé, que era uma família de crente, que tinha dito a ele, não pelo celular, não por jornal, mas naquele dia por carta, né, irmão? A comunicação naquele dia era difícil, era por correio, era por carta. A família de Cloé tinha dito tudo o que estava acontecendo em Corinto. Aí Paulo ensina a eles, instrui a eles e diz a eles assim: estai firmes na fé. Essa expressão de Paulo, aqui, que ele diz a Corinto, ele diz aos Gálatas, ele diz aos Filipenses, ele diz por várias vezes no capítulo 6 da carta a Efésios, ele repete essa expressão umas 3 vezes, somente nesse capítulo de 6 e 10 por diante de Éfeso, da carta aos Efésios, ele fala essa expressão, firmes na fé. Firmes na fé. Porque, queridos irmãos, nós estamos sujeitos, irmão. Não é, irmão? Eu já vi um pregador dizer que a nossa vida espiritual, ela é como um barco que está no oceano. A nossa vida espiritual, ela é como um barco que está no oceano, no mar. E os evangelhos fazem referências a isso, né, irmão? De Jesus no mar da Galileia, das tempestades que sobrevia aos barcos, não é? Então, a nossa vida espiritual é isso, nós estamos sujeitos. Mas Paulo disse, Coríntios ou corintianos, que eles eram tratados, não é, irmão? Ou coríntios ou corintianos. Não é? Vocês fiquem firmes na fé. Firme é aquilo que está plantado, é aquilo que está firme, é aquilo que está bem plantado, é aquilo que está seguro, é aquilo que não é removível.
Não é, irmão? Vem, eu acho linda uma expressão que tem no livro de Jó, no capítulo 13, versículo 13 de Jó. Jó já tinha acontecido toda aquela hecatombe, aquela tempestade na sua vida. O irmão sabe que Jó, o texto diz, né, irmão, que ele era o homem mais rico do Oriente. Jó, ele, se fosse para colocar os livros em ordem, né, irmão, o livro de Jó devia estar ali junto de Gênesis, porque há alguém, ele é um livro anônimo, mas há alguém que disse que até foi Moisés que escreveu, não é? Eu não estou dando isso como certo, né? Não é? É um livro anônimo. Mas há uma expressão de Jó, linda, depois que ele perdeu toda a família, que veja, irmão, não é fácil, irmão. Jó perdeu todos os filhos, os quais ele orava, ele consagrava. Veja que tempestade forte. Eu ainda não vejo, não há um outro personagem bíblico, irmão, que tenha sofrido, que tenha passado uma tempestade, uma hecatombe como Jó. Tem, irmãos? Não tem José do Egito, não tem Moisés, não tem Davi, não tem. Perdeu a família, o homem mais rico, perdeu tudo dos camelos, perdeu tudo de ovelha, perdeu tudo de vaca, perdeu tudo. Por fim, enfermo, só ficou ele e o caco de teia. E a sua esposa dando o que, irmão? A ele? A receita da morte. A maldição. Oh, este Deus, e morre. Aí o que Jó disse para ela, como fala qualquer doida, ele não disse que ela era doida, mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Aí os seus amigos, aqueles 3 amigos, que eram sábios, era poliglotas que nem ele naquela época, eram os sábios da época, aí chegaram para Jó, e o acusando, dizendo que ele estava em pecado, que ele estava conversando muito, né? O Nadab, o Elifas, não é? Aqueles 3 amigos. Aí Jó, é a expressão que ele mostra a sua firmeza, o seu equilíbrio, que ele estava bem plantado. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, mas a expressão de 13, aí ele diz para os sábios, calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Seguro, né, irmão? Porque crente é assim, irmão, crente que aceita. Eu dizia para uma irmã, hoje eu estive na casa de uma irmã aí, muito conhecida do meu tempo aqui, e eu fiz uma oração para ela, e eu disse, irmã Maria, é o seguinte, crente, nós como crentes, não devemos olhar para a esquerda, nem para a direita,
Porque se a gente olhar para a esquerda, a gente vê gente se desviando, gente fracassando, gente caindo, né? Na direita do mesmo jeito, né? Tem gente santificada, tem gente seguro, mas tem gente caindo também. Nós devemos olhar para quem, irmão? O escritor da carta aos Hebreus, ele disse assim: olhando para Jesus. Quem olha para Jesus, irmão, sempre está firme. Ele não é removível. Ninguém tira ele do seu lugar. Ninguém tira ele da sua posição. Porque ele sabe em quem tem crido. Ele sabe para onde vai. Venha o que vier, apareça o que aparecer, vem tempestade, venha o que vier, mas ele está firme. Então João disse, então Paulo, nessas recomendações, ele disse, fica firme, irmão, fica firme. Tu já aceitaste Jesus, tu já fosse batizado, tu já sois membro, tu já recebeste batismo com o Espírito Santo, tu já sois, às vezes até obreiro, tu já canta no coral, tu já participa da orquestra. Fica firme, fica seguro. Mas veja, algumas expressões que confirmam este assunto. Poderia falar em todo o versículo, mas não dá tempo. Em 1 Coríntios 15 e 58, ele disse, veja, no último versículo do capítulo 15 que eu falei, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Eu falei numa congregação a semana passada, numa ceia que eu fui, eu falei da palmeira. A palmeira e o cedro do Líbano. A palmeira, disse que há muitas espécies de palmeira naquela região da Palestina, e a palmeira, a Bíblia até faz menção dela no Salmo 92, né? Há muitas referências sobre a palmeira, e a palmeira, ela cresce para cima, e ela cresce a sua raiz para baixo. Crente é assim, né, irmão? Crente que vai descendo, não é, irmão? Ele também vai subindo. E a palmeira é assim. Eu estava assistindo um jornal uma semana dessa aí, na televisão, e estava falando sobre aquele tornado que deu em um dos estados da América do Norte ali, não é? E aquele vento, irmão, aquele vento tão perigoso, né, irmão, que se abateu, parece que foi na Carolina do Norte, que ele chama lá, e aquele tufão, e água, e vento. Mas eu vi a televisão focou uns tipos de palmeira, que ela fazia o redemoinho assim na copa daquela palmeira, ela fazia assim, fazia o redemoinho, mas ela não caiu, ela não arriou. Nós somos crente que está firmado em Jesus, é assim, irmão. Vem o vento, vem a tempestade, vem enfermidade, vem alguém falando mal da igreja, mas ele fica firme, ele não se abala.
eu andei muito por aqui nessas caatingas, e eu me lembro que naquela época, a gente, nessa região a gente passava por muita porteira, que lá na minha região fala cancela, né, irmão? E eles fazem aquela cancela, aquela porteira, aí assim, de um lado e outro, ele coloca um mourão bem firme, que naquela região eles botam aquela madeira de miolo, de baraúna ou de pau-ferro, né? E eles colocam lá, e eles colocam mais cimento com pedra e água, né? O concreto, né? E, não é? Porque aí coloca a porteira. Aí, porque aquela porteira, o camarada às vezes passa nela e empurra ela. Mas quando ele vai embora, ele joga a porteira e a porteira bate no mourão. Né? E se aquele mourão for fraco, não tiver bem plantado, ele arreia. Ele vai entrouxando, daí a pouco ele arreia. Né? Mas se ele estiver bem fixo, bem plantado, pode jogar a porteira, irmão, pode bater que ele fica lá na sua posição. As irmãs aqui todas são lavadeiras de roupa, e vocês conhecem esse assunto, que tem aqueles tecidos de cores firmes, e tem aqueles que debota. Não tem? Eu lembro, meu irmão, que quando eu morei aqui, na época que eu morei aqui, naquela época não vendia terno assim, pronto. Nem no Recife era fácil de a gente achar terno. A gente tinha que comprar o tecido. Eu me lembro que eu comprei um tecido naquela época. A moda era o linho, não era que eu fosse da moda, mas era um dos panos bons da época. Eu comprei o linho, viajei os 180 quilômetros para Petrolina e mandei fazer o terno. O irmão que me vendeu era até o gerente da loja. Pastor, vem aqui, passando ali, né, da rua do centro. Esse linho veio da Coreia e é muito bom. Aquela conversa de vendedor, né? Que hoje não vem da Coreia, vem da China, do Paraguai, né, mano? Essas coisas de imitação. Aí eu comprei. Fui para Petrolina, irmão, mandar um alfaiate fazer o terno. Quando cheguei aqui, a primeira lavagem, Silvina lavou o paletó, debutou, irmão, ele ficou encheado, branco. Debutou. Os irmãos sabem que tem tecido, tem roupa que você compra e ele não debota. Ele não muda a cor. Ele ficou firme. Aquela cor dele é firme. Ele lava, pode lavar 10, 20, 30 vezes, mas a cor dele é firme. Ele não debota. Ele não muda a cor. Ele não é como o camaleão também, que no verão dessa época da seca, se você encontrar um camaleão, ele é da cor da vegetação da caatinga. Ele não é? É preto. Mas quando enverdece tudo, ele fica verde. Crente não é assim, irmão. Crente é para ter cor firme. Ele é crente na igreja, ele é crente na rua, ele é crente na escola, ele é crente no comércio, na loja, aonde ele exerceu uma função, aonde ele trabalhar, ele é firme, ele tem segurança, a sua cor é firme, não debota. Tem deles que às vezes
Não queria fazer isso com Daniel. Quando Daniel chegou na Babilônia, né, o povo de Nabucodonosor, quando trouxeram eles cativos de Jerusalém para a Babilônia, o Império Babilônico, queria fazer isso com o Daniel. Mas Daniel era um crente firme. Não foi? Aí trouxeram Daniel. Daniel era um dos importantes, dos ilustres, que Nabucodonosor trouxe naquela leva que ele trouxe de Jerusalém, né, de Judá, quando ele exerceu aquele cativeiro babilônico por 70 anos, né, foi o império mais curto, o império mundial mais curto foi o império babilônico. Aí trouxeram Daniel. Um crente, irmão, um crente de oração. Um crente de oração, um crente temente a Deus, um crente da palavra. E trouxeram Daniel. E queria mudar os costumes de Daniel, queria fazer Daniel, que Babilônia era o centro da imoralidade, da pornografia da época. Babilônia era como a internet de hoje, né, irmão? Se o crente não tiver cuidado, ele se enrola todinho. Mas trouxeram Daniel, o servo de Deus, para a Babilônia. E 1:8 diz assim: e Daniel colocou no seu coração não se contaminar, não é, irmão? Com aquilo que havia no banquete de Nabucodonosor em Babilônia. Porque tem crente que às vezes quando o meio ambiente muda ele. Não tem, irmão? Mas Daniel não. Daniel, estou parando, irmão. O meio ambiente não mudou Daniel. Ele ficou firme. Ele ficou firme. O Medo Persa, o Império Medo Persa, quando o Medo Persa venceu o Império Babilônico, aí o Dário colocaram ele até lá na cova dos leões. Aí onde jogaram Daniel, e o Daniel, o leão, que é carnívoro, né, irmão? É o animal mais carnívoro que existe. É o leão. O leão fizeram foi se afastar do crente Daniel. Meus irmãos, eu vou concluir, que eu sei que está na hora. Mas Daniel disse, o Paulo disse: sede firme. Sede firme, irmão. Você sabe para onde vai. Como eu falei a princípio, aparece muita coisa querendo te remover. Às vezes até vantagem. O mundão está aí. A dona internet está aí. Não é? E se o crente ele não tiver cuidado, irmão, se ele não tiver firmeza, ele é engolido. Então, guarde esta palavra. Vigiar, eu devo falar de outra vez, mas fique com essa palavra. Estai firmes. Então, eu me alegro muito, irmão. Quando há 31 anos eu cheguei aqui, eu vi irmãos, e chego agora, há 31 anos, eles estão firmes e seguros.
Continua assim, irmão. Daqui para um lugar melhor, para o céu. Amém? Deus abençoe, irmão. Deus ajude a igreja.